vou começar falando para vocês de 2 dos 3 pilares que eu considero que são importantíssimos para construir uma carreira sólida nessa profissão de cabeleireira. Então eu vou falar de 2 de 3 pilares, porque hoje eu trouxe mais uma referência aqui para vocês. Eu trouxe este livro aqui, que é também mais um livro da Milady, né? Só que dessa vez é o livro de tricologia e de química cosmética capilar. Então, gente, eu tô trazendo aqui para vocês esse livro hoje, por quê, né? Porque esse livro ele aborda, né, a tricologia, que para quem não sabe é a ciência que estuda cabelo, trico em grego é cabelo, e a parte de cosmetologia, ou seja, como é que funcionam as ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia, né? As ferramentas cosméticas, tá? E por que eu tô trazendo esse livro aqui? Esse livro, eu também, foi um livro que eu descobri na época da faculdade, na época que eu fiz o visagismo e terapia capilar. Foi indicação de literatura lá que eles passaram. E o que é legal para vocês entenderem, né? Por que eu tô falando dos 3 pilares da profissão? Porque se a gente parar para analisar, o que envolve basicamente o nosso dia a dia do trabalho? O primeiro pilar é a tricologia, é o estudo do cabelo, mas assim, a gente tem N informações aí dentro da tricologia, seja ela com relação ao fio de cabelo em si, a haste, seja ela com relação a como que se desenvolve esse fio de cabelo dentro da nossa pele, quais são os aspectos fisiológicos, né, que fazem o cabelo crescer, como é que é essa estrutura, né, qual é o ritmo de crescimento. Então eu estou trazendo hoje aqui para vocês essa parte, esse livro que aborda 2 desses 3 pilares. Então o meu intuito aqui é mostrar essas referências para vocês, porque obviamente, apesar, por exemplo, de eu estar produzindo bastante conteúdo, a gente sabe que muitas vezes falta ainda informação, né? Nem todo mundo consegue acompanhar, mas eu, sinceramente, nessa minha missão, né, que é o projeto do Cabeleireiro Integrativo, que é elevar o mercado da beleza, ao criar uma nova classe de profissionais que tem referência técnica, que tem referência científica, mas também que tem uma prática boa, né? Então, eu estou apresentando essas referências para vocês porque eu acredito sim que daqui a uns anos o nosso mercado vai mudar. O nosso mercado já está mudando, mas que daqui a alguns anos a gente vai ter realmente uma outra personalidade desse mercado, tá? Então, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Então, desse livro aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, só reforçando para quem acabou de entrar, a Jéssica. Oi, Elaine! O Jorge Peçanha entrou. Então, hoje eu tô falando do livro, né, da Milady também, mas esse é do John Halal, de tricologia, química e cosmética capilar. O Halal é o cara que também participou daquele livro que eu apresentei para vocês na semana passada. Então, ele é cabeleireiro, né, de formação. É bem interessante entender que o Halal ele é um cabeleireiro que foi se especializando aí em cosmetologia. E ele ele participa daquele outro livro, aquele maior que eu trouxe na outra semana. Mas esse aqui, ele traz mais profundidade com relação a alguns aspectos, tá? Deixa eu só fazer as marcações aqui para mostrar para vocês. O que é legal desse livro? Eu gosto muito que ele acaba fazendo conceitos introdutórios aqui, não só falando assim, falar sobre só cabelo e entrar direto no assunto de cabelo. Então ele passa
por exemplo, estrutura e fisiologia celular. Então, a gente entende que antes mesmo da gente, vamos dizer assim, antes mesmo da gente querer modelar, fazer penteado no cabelo, a gente tem que entender do corpo humano. Por isso que também uma das mensagens importantes do cabeleireiro integrativo é esse cuidado com a saúde, né? Entender que a gente precisa preservar a saúde das pessoas, a gente precisa ter essa consciência de que não é só o cabelo em si, a gente tem que entender sobre também o corpo humano. Então ele aborda essa parte, né, faz uma revisão, mostra também fala sobre a microbiologia, né, os patógenos, quais são os micro-organismos e os riscos que a gente tem nessa profissão. E eu quero chegar aqui e mostrar para vocês, eu até preparei, eu vou começar falando para vocês dessa imagem aqui, ó. Quero que vocês prestem muita atenção nessa primeira imagem que está marcada, vocês vão entender algumas coisas. Eu resolvi marcar essa imagem, alguém aí sabe me dizer o que é que vocês estão vendo? Vou tentar apagar aqui, ó. O que será isso que eu estou mostrando para vocês? Virou quiz agora essa live, hein, gente? O que é que vocês estão enxergando dessa imagem? Alguém se arrisca? O que será essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, gente? Aqui é um fio de cabelo, num corte transversal que a gente chama. E isso que a gente está olhando aqui, ó, é a cutícula do cabelo. Então, isso aqui, essa imagem, é a imagem da cutícula. O que eu queria trazer para vocês com relação a essa imagem é para explicar uma coisa que eu falo que às vezes tem gente que não entende. Gente, cutícula não tem dobradiça para abrir e fechar. Então, essa é a imagem que explica muito bem isso daqui, ó. Como a gente está vendo, são várias e várias camadas de cutícula. Esse pedacinho aqui da cutícula, ele não está abrindo e fechando, ele está se desprendendo. E pode ser que, inclusive, aconteça isso com a cutícula. Então, pode ser que essa cutícula, ela se descolhe do cabelo e não volta mais, tá? Quando a gente fala, então, que cutícula não abre e fecha, porque ela não é porta para abrir e fechar, é porque olhando essa imagem fica muito nítido que o que acontece aqui? A gente tem camadas cuticulares que estão coladas, né? Elas estão aderidas umas às outras. Eu estava contando hoje, dá mais ou menos, essa aqui deu umas 11, 12 camadas cuticulares. Então, olha a espessura, né, a quantidade de cutículas que tem nesse fio de cabelo para então chegar no córtex. Então, por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Primeiro, para desmistificar, então, essa história de que a cutícula, ela abre e fecha. Então, quando você fala assim, você passa o shampoo e o shampoo vai abrir a cutícula. Não, gente, o shampoo não abre a cutícula. Olha quantas camadas cuticulares a gente tem aqui, ó. O shampoo, ele vai fazer um trabalho de fazer a limpeza e, consequentemente, reduzir a carga catiônica desse fio e o fio vai ficar mais aniônico. O fio, ele vai ter mais aderência às coisas, né? Por exemplo, ele vai ficar mais vai aumentar a carga eletrostática do fio, porque o que faz a cutícula ficar bem coesinha uma às outras é o tal do cimento intercelular. Então é como se fosse uma cola, né? É um cimento, né? O próprio nome diz, que faz essas cutículas ficarem aderidas. O cimento intercelular está bem aqui, ó, nessa linhazinha. Então, o que na verdade acontece com o fio de cabelo é que quando a gente passa um shampoo, por exemplo, ele vai fazer a limpeza, vai deixar esse fio mais aniônico,
com carga negativa, aí a gente vai ver o quê? Que o fio ele vai ficar, como são 150 mil fios, eles vão ficar ali com muita carga aniônica, eles vão causar o frizz, que a gente chama. Então o frizz ele tem muito a ver com carga, né, de cabelo, com polaridade, ele tem a ver com, pode ser inclusive deficiência entre esse material que faz as cutículas ficarem aderidas umas às outras. Eu vou mostrar outra imagem para vocês, só que são microscópios que tem um poder de ampliação muito grande, tá? Aqui não está falando quantas mil vezes tem esse daqui, mas tem a outra imagem que eu vou mostrar em sequência para vocês, já tem essa informação. Então presta muita atenção, gente. Toda vez que alguém fala assim, a cutícula do cabelo, ela abre quando passa shampoo, ela abre quando faz tal coisa. Gente, isso não é verdade, tá? Porque o que a gente tem que entender, o movimento, na verdade, que acontece quando a gente está trabalhando com algum produto que vai chegar no córtex, na verdade ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma dilatação entre o espaço dessas cutículas e aí as moléculas vão conseguir entrar no fio de cabelo. Então, não tem abre e fecha de cutícula, não tem abre e fecha, tem dilatação, né? Esse espaço entre as cutículas ele fica mais dilatado, a cutícula dá uma inchada, o produto, se for um produto mais alcalino, ele incha a cutícula, dilata o espaço que existe entre elas para então ele chegar no nosso querido córtex, tá? Então, essa imagem aqui, ela conta muita coisa pra gente sobre o cabelo. A gente começa a entender aqui, ó, olha só como a cutícula ela faz várias e várias camadas de proteção. Então, veja só como é importante essa cutícula para o fio de cabelo. Então, ela parece uma armadura, né? Então, você tem várias e várias camadas que estão protegendo aqui o córtex. No caso, a gente tem aqui uns pigmentos aqui na parte do córtex, tem alguns pigmentos também. Provavelmente esse cabelo aqui foi um cabelo que passou por um processo de coloração, né? Então você pode ver que tem uns espacinhos aqui vazios, que a coloração ela tenta chegar, né, mais próximo do córtex, mas tem também alguma parte da coloração que ela fica presa no espaço entre as cutículas, tá? Então, só da gente pegar esse primeiro livro, essa primeira imagem desse livro aqui, a gente já começa a entender que cabelo é bem diferente do que a maior parte das pessoas nos ensina. Uma outra pergunta que até apareceu no dia que eu conversei com o Adelino, né, que a gente estava falando sobre o CMC, sobre o 18,6, é que para fazer esse espaço aqui ficar bem coeso, existe essa substância, né, o 18,6, que é esse lipídio, que é o 18-metil-ecosanoico. Esse 18,6, ele é fundamental para ajudar essa cutícula a ficar coesa. Então, o que vocês têm que entender? Quanto mais próximas as cutículas estiverem, maior é o brilho do cabelo. Então, o que a gente tem que entender é que a cutícula, ela é essa barreira para o fio de cabelo, mas como ela é algo que está sobreposto uma camada em cima da outra, se a gente mexe demais, né, se a gente provoca, vamos dizer assim, como eu falei, tudo vai danificar essa estrutura. Então o cabelo ele está coladinho lá. Só que como a principal substância que faz com que essa cutícula ela fique íntegra é um lipídio, até mesmo o ato de lavar vai provocar uma redução na quantidade desse material que está entre a cutícula. Então, assim, já existem até estudos que mostram que a própria ação do shampoo causa dano cuticular, e é fato, mas por isso que a gente tem que entender do segundo pilar, que é a cosmetologia, tá? A gente pode adequar
ao nível de limpeza do produto, do shampoo, com relação ao tipo de cabelo que a gente está lidando, porque muitas vezes, inclusive, né, a gente não tem tanta camada cuticular assim. O cabelo pode ter sido danificado tanto ao ponto dele ter 1, 2 camadas cuticulares ou ainda nenhuma, né? Na descoloração acaba acontecendo isso. O produto é corrosivo, então ele vai queimar a estrutura de fora para dentro e vai fazer com que esse fio ele fique mais fino. Então o afinamento de cabelo, obviamente falando aí de um procedimento químico, ele está relacionado também à perda cuticular. E aí quando você perde cutícula, você perde também a proteção do cabelo. O cabelo ele vai absorver muito mais água, então por isso que a gente percebe que os cabelos que são descoloridos, eles absorvem muita água, então a porosidade está relacionada também à saúde cuticular, a capacidade de hidrofobicidade, capacidade de repelir a água, está ligado à cutícula. Então olha só que legal, gente, só dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, desse livro que é a Tricologia, né, do John Halal, Tricologia Química e Cosmética Capilar, você já consegue então entender que a estrutura do cabelo ela é mais complexa do que a gente imagina e é diferente do que a maior parte das pessoas fala sobre cabelo. Agora eu quero mostrar um segundo ponto aqui para vocês, que é essa imagem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar bem aqui para vocês. Deixa eu colocar meu dedinho aqui para a câmera focar. Aí. Então, se eu falei para vocês sobre a cutícula, o que é isso que eu estou mostrando para vocês? É o córtex. Vocês estão vendo? Aí eu vou ter que mexer num segundo conceito que também quando eu aprendi, isso me fez pensar muito. Quando a gente olha, então, a estrutura interna do cabelo e a gente observa, né, que ele se parece muito aqui, o fio de cabelo, ele se parece muito com uma corda esgarçada, não parece? Vamos lá, então eu vou chegar no segundo ponto, que também é um pouco polêmico aí, que é o seguinte: como é que o fio de cabelo é formado? Como é que, aliás, as células corticais, as células que fazem parte desse meio do cabelo, que é o que dá o corpo, que é o que dá a resistência, tênsio, que a gente chama, né, do fio de cabelo. Como é que isso é formado? Isso é formado pelas menores unidades possíveis, porque são moléculas que a gente chama de alfa-queratina, que são super pequenininhas, que elas vão formando esses filamentos bem fininhos aqui, e isso de uma forma ordenada vai se ligando uma à outra e vai formar o que a gente chama de microfibrila, que forma uma macrofibrila, que aí isso tudo vai se entrelaçando e vai virando uma estrutura que é muito, muito, muito próxima a uma corda. Ou seja, quando a gente fala de cabelo, que inclusive isso foi uma das associações que eu fiz quando eu fiz o meu TCC, e falando nisso, o Léo Costa entrou, olha só. Não sei se é a Del, se é o Léo Costa, mas se for o professor Léo, abraço. Olha, o professor Léo. Acabou de entrar um orientador aqui, um dos meus orientadores na conversa. Olha que legal. Então, até o meu TCC foi correlacionado com isso. A gente não tinha material, né? Eu falei na live passada para vocês que a gente não tinha material suficiente sobre corte para estudar corte. Então, teve que fazer... Lembra disso, né, Léo? Foi um perrengue, porque não tinha material suficiente para deixar a gente, vamos dizer assim, confortável de referência bibliográfica, porque até então, né, como eu falei, o material não era tão bom assim. Mas uma das coisas que a gente fez foi entender, então, que cabelo é fibra. E toda vez que a gente está lidando com uma fibra, a gente já entende que isso é algo resistente. Então, a gente parte de uma... É como se fosse uma correntinha que vai sendo formada por
estruturas muito pequenas, que são as moléculas de alfa-queratina, e isso vai se entrelaçando até virar a queratina. Então, gente, fibra é algo tão complexo e tão resistente, mas que uma vez que ela é rompida, você não consegue chegar com alguma coisa e recriar, né? Que a gente, essa é a parte polêmica da história. Não dá para reconstruir isso daqui. Não dá, né? Não adianta, porque não dá. A gente está falando de como é que a gente vai reproduzir exatamente o que a natureza criou a partir daquela molécula pequenininha que foi se entrelaçando, que virou micro, que virou macrofibrila, que virou feixe. Então, o cabelo é um negócio lindo, maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona. Mas é nesse momento também que a gente passa a entender que preservar a estrutura natural do cabelo, ela é a melhor, vamos dizer, a melhor estratégia é a preservação dessa estrutura. Porque uma vez que a gente tem essa estrutura destruída, até o Léo já colocou a solução, né? A tal da vitamina T. Então, uma vez que a gente perdeu a integridade, né? Tudo existe um ponto sem retorno. Então, atingiu um determinado limite de destruição de célula cortical, já era, amigo. É tesoura mesmo, né? E esse é o problema, elas resistem à tesoura, né, Elinara? Pois é, menina. Esse é o nosso desafio, né? Mas tem umas estratégiazinhas também que dá pra gente fazer com a cliente para ela tomar consciência de que esse cabelo não recupera mais. Então, gente, entendemos hoje, né, com a ajuda do livro aqui do Halal, que é essa referência que eu trouxe para vocês, que cutícula é uma estrutura que ela não abre e fecha, né? A gente tem movimento de dilatação e de contração, porque a gente tem esse material entre as camadas cuticulares, as cutículas estão coladas umas às outras, e que a estrutura cortical, uma vez que ela é rompida, a gente não consegue fazer com que ela se regenere ou reconstruí-la, apesar do nome comercial do tratamento, e é o nome que eu uso também para identificar o tratamento de reconstrução, tá? Quando a gente faz uma reconstrução, entre aspas, a gente vai tentar repor ali estruturas que são, aliás, tipos de ingredientes cosméticos que são estruturantes, né? São eles os aminoácidos e as proteínas. Então, mais uma vez falando para vocês, por que o tema da live de hoje são os 3 pilares, né, que a gente tem para fazer com que você se torne um cabeleireiro, uma cabeleireira extraordinária. O primeiro deles é entender a matéria-prima em si, que é o cabelo, né? Então a gente tem um monte de mitos aí, um monte de histórias que contam, um monte de pessoas falando sobre cabelo e falando muito achismo, muitas inverdades, porque na verdade o cabelo ele tem tanta peculiaridade, é uma estrutura tão complexa que poucas pessoas entendem essa estrutura, tá? E aí, uma vez que você começa a compreender o cabelo, como eu falei, a melhor estratégia é a gente evitar ao máximo de chegar nisso aqui, porque chegou nisso aqui, se perdeu cutícula, a gente acaba com a matéria-prima e vai fazer o que com o cabelo, né? Não vai ter cabelo para trabalhar, aí você vai tentar colocar cor. Não tem camada cuticular, o córtex está exposto, ele não segura a cor, é uma peneira, né? Ou ainda, célula cortical rompida, perdeu cutícula, célula cortical rompida. Que brilho que vai ter esse cabelo? Lembra que eu falei que o fio de cabelo, aliás, o brilho, ele é uma característica de uma superfície que ela está plana, que ela está lisa, que ela consegue refletir a luz? Um cabelo assim não tem reflexão de luz, não tem brilho, não dá, tá? Vamos ver aqui mais de pontos importantes
que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos entrar no... Ixi, eu separei um negócio aqui, mas, gente, tá quase dando meia hora. É impressionante. O professor se empolga e vai longe, né? Olha lá. Gente, olha isso. Essa parte aqui, eu acho que eu vou deixar para uma outra ocasião. Vamos ver se eu consigo focar direitinho aqui para vocês. Essa parte aqui fala das ligações, as ligações laterais do cabelo, mas não vai dar para falar isso para vocês hoje, porque se for falar, a gente vai ficar mais uma hora aqui. Eu achei que fosse dar tempo, de verdade. Eu só vou falar para vocês desse quadro aqui para eu cumprir o que eu falei, né? Que são 2 dos 3 pilares. O segundo pilar para você se tornar um cabeleireiro extraordinário, o segundo pilar que tem aqui nesse livro que eu quero falar para vocês é sobre cosmético. Eu estou trazendo aqui para vocês nessa página desse livro que ele fala da composição de um shampoo, da composição básica de um shampoo. Gente, se vocês quiserem as imagens desse livro, entra lá no grupo do Telegram que eu tô postando tudo lá, tá? Então, se vocês quiserem, é só vocês entrarem no grupo do Telegram, tem o link do grupo na bio, na descrição, ou se você está vendo no YouTube, você também consegue ver, clicar no link embaixo na descrição, tá? Essa tabelinha é muito legal. Por quê? Porque ela explica pra gente quais são os ingredientes de uma formulação básica de shampoo. E por que você, cabeleireiro, você, cabeleireira, precisa entender da formulação do shampoo. É porque assim, eu gosto de comparar cosmético com a receita de um bolo ou a receita de qualquer alimento que você vai fazer. Quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente tem lá a farinha, você tem o ovo, você tem a manteiga, tem o açúcar. Então, cada ingrediente vai colaborar para que o seu bolo ele tenha uma determinada característica. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um bolo com farinha de trigo, gente, não dá, mas é que trigo é muito gostoso, o trigo deixa uma textura incrível. Eu gosto da farinha de trigo, do sabor da textura da farinha de trigo, mas eu particularmente evito ao máximo. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que buscar alternativas para chegar naquela textura, misturando outras farinhas. Então você tem lá, por exemplo, a farinha de arroz, a farinha de coco, farinha de amêndoas. Então, lembrando que o ingrediente farinha de trigo, ele tem a característica dele. As outras farinhas têm características diferentes. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de um shampoo. Então, o shampoo, ele vai ter lá a sua base, normalmente, que é água. Só que você tem vários tipos de tensoativos, que são os tensoativos, podem ser de diferentes classes, tá? Mas aí a gente pega, por exemplo, o tensoativo que é o detergente, que é o limpante, né? Vou fazer um gancho com a live que eu fiz com a Cinha da técnica No Poo, Low Poo, tá? Normalmente nos shampoos a gente tem o detergente, a gente tem o tensoativo aniônico que é limpante. Nessa técnica, a pessoa que desenvolveu lá, que a Cinha contou a história pra gente, falou, não, vamos tirar o detergente porque o detergente resseca muito o cabelo cacheado. Só que aí, beleza, então vamos tirar a farinha de trigo desse bolo. O que é que vai vir, né, em substituição a isso? No caso, no Low Poo, né, eles trocaram então o tensoativo detergente aniônico por outro tensoativo. Um tensoativo, no caso, eles usam, na maior parte das vezes, o anfótero, tá? Então, aí você vai ter uma receita de shampoo que ela vai ter características diferentes. É a diferença do bolo feito com trigo do bolo feito com farinha de arroz, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, e tá errado fazer o bolo com farinha de trigo, tá errado fazer o bolo de farinha de arroz, tá errado fazer o shampoo com tensoativo aniônico, com tensoativo anfótero, não tá errado.
Você como profissional, se você entender como é que funciona de uma maneira geral, né? Como eu falei aqui, uma receita, entendendo a receita básica, distinguindo, né, parte dos ingredientes, você já vai ter muito mais precisão na hora de indicar o produto para cliente. Então a gente começou hoje falando sobre cabelo, sobre a peculiaridade da cutícula, que cutícula não é porta que abre e fecha, a parte do córtex, que ela também é uma estrutura tão complexa que ela não pode ser simplesmente reconstruída, e a gente agora então está falando, poxa, então como é que a gente faz para cuidar desse fio de cabelo? O que a gente precisa, como é que a gente precisa trabalhar essa estrutura? Com qual ferramenta? Então, logo o cabeleireiro ou a cabeleireira, para ser extraordinária, precisa pegar na principal ferramenta, que é o cosmético, olhar e falar assim, esse produto, ele tende a ser interessante para a pessoa por isso, isso e aquilo. Porque no caso dessa cliente que ela tem um couro cabeludo, né, bem como a Cinha explicou pra gente. É um couro cabeludo seco, que é raro. Então isso pode ser sim interessante fazer um low poo. Agora, a pessoa que lava dia sim, dia não, a gente precisa de algum poder de limpeza aí. Então vamos partir para um shampoo que tenha um tensoativo aniônico, mas que ele também tem um equilíbrio ali com o anfótero para não ficar tão limpante, tão agressivo, tá?